Primeiro, vamos passar todos os pontos para as agulhas circulares, agulhas que você usou para tricotar o pullover. No meu caso, é 6,5 milímetros. Agora a gente vai levantar os pontos embaixo da manga, aqui. Eu já tenho feito uma manga e eu deixei escrito os pontos que eu levantei. Então, eu tenho 36 pontos agora nas agulhas e eu levantei 6 pontos do lado de costas aqui e 4 pontos aqui na frente. Então, no total, eu levantei 10 pontos. E agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda manga. Aqui está a frente do meu trabalho. E nesse lado eu vou levantar 4 pontos e aqui atrás vou levantar 6 pontos. Essa quantidade de pontos vai depender do tamanho do seu braço, da sua manga. Então pode ser que você precisa levantar 5 pontos e 7 pontos, né? É importante não deixar buraquinhos. Você pode levantar 11 pontos, 12 pontos, né? Qualquer quantidade de pontos que seja necessária. Eu vou fazer a manga usando a técnica laço mágico. Então, primeiro, vamos dividir a nossa manga mais ou menos na metade, aqui. Vamos deixar os pontos na agulha, que está mais próximo de mim. E a gente vai tricotar com a outra agulha, tá? O fio e vamos levantar pontos. O primeiro ponto que eu vou levantar é no ponto tricô. Então, você pode virar para o lado avesso, aqui está esse pontinho. E aqui ele está no lado direito. Aqui o ponto tricô. E vou pegar o primeiro ponto. Pode usar agulha de crochê também, se você precisar. Eu levantei 5 pontos, né, para criar a cava. Então, aqui eu tenho ponto tricô, 2,6 e aqui também 2,6. Então, os próximos 2 pontos eu vou pegar usando os pontos da cava. Aqui 1,6, inserir a agulha bem no meio do ponto meia. 2 e mais 1,6 da cava. 3. E agora eu vou levantar um ponto aqui no meio do trabalho, pode ser aqui, por exemplo. Tá, e agora é só tricotar até o outro lado da cava. Aí quando você terminou uma metade, a gente vai virar o nosso trabalho. Agora vamos pegar outra agulha. No início pode ser um pouquinho difícil controlar a tensão do ponto, mas como eu já fiz, né, outro pullover, eu já aprendi qual tensão seja melhor para mim. Então você tem que experimentar aqui para não tricotar muito apertado, né, para a agulha passar tranquilamente. Porque no tricô circular é muito comum apertar o ponto um pouquinho mais do que no tricô de ida e volta, né? Então aqui você tem que controlar essa tensão. No outro lado da cava a gente vai levantar 6 pontos. Então eu já sei que eu vou levantar 2 pontos usando os pontos da cava, aqui 1, 2, esses 2 pontos.
E vou levantar uns 4 pontos aqui. Vou fazer assim, 1, 2, 3, 4. Agora os 2 pontos meia da cava. 5. E 6. Então, aqui não tem buraquinhos. Esse aqui, eu acho que não vai... Pode desfazer. Tá, vou desfazer para refazer esse ponto. Então, aqui eu já levantei 2 e... Acho que aqui ficou melhor. Ó, assim ficou melhor. Não tem buraquinhos, né? É assim como deve ficar na sua manga também, sem buraquinhos. Na próxima carreira, os primeiros 2 pontos eu vou tricotar junto com o fio curto, para segurá-lo melhor. Então, apenas os 2 pontos. 1, 2. Agora pode separar. Fio curto. E na verdade a gente fez a parte mais difícil e agora é só tricotar em tricô circular, né, a manga. Nas minhas mangas eu não fiz diminuições, eu queria deixar a manga mais assim fofinha, menos justa, né, mas assim, claro, você pode diminuir o tamanho da manga se você precisar. Gostaria de dar uma dica para quem está tricotando a manga usando o laço mágico. E nesse caso você vai precisar de agulhas essas agulhas que você pode trocar, né, o tamanho. Então, essa agulha é a agulha principal, né, de 6,5 milímetros. Então, deixe a agulha principal aqui atrás. E aqui na frente, use uma agulha de um tamanho menor. Aqui estou usando a agulha de 6 milímetros. Então, desse jeito, os pontos se deslizam melhor nessa agulha. E você sempre vai tricotando com essa agulha principal. Toda vez que você vai mudar, né, a posição das agulhas, os pontos vão ficar nessa agulha menor e você sempre vai tricotando com essa agulha principal. Desse jeito o meu tricô está indo bem mais rápido, porque eu não perco tempo tentando, né, puxar os pontos na agulha. Agora vamos falar sobre o comprimento da manga. Então, aqui eu levantei os pontos e eu fiz 70 carreiras e no total isso deu mais ou menos 38, 39 centímetros. Depois da lavagem, a manga vai esticar um pouquinho mais, uns 1 centímetro mais ou menos. Então, a minha manga vai ficar, essa parte aqui, de mais ou menos 40 centímetros. A única maneira, né, de descobrir o comprimento da manga é ir experimentando a manga em você. Por exemplo, a minha manga, agora, ela acaba mais ou menos aqui, né? Então, ela tem que cobrir o punho. Eu acho que não é bom terminar antes, porque fica não bonito, tem que ser um pouquinho mais assim para baixo, assim fica bom. Eu completei 70 carreiras e agora nós vamos diminuir os pontos no punho. A quantidade de pontos a serem diminuídos depende do tamanho da sua manga. No meu caso, eu vou diminuir os pontos
Assim, eu vou fazer 2 meia, usando o mesmo tamanho de agulha, né? 6,5 milímetros. 2 pontos meia e 2 pontos juntos em meia pela frente. E eu vou repetir essa sequência até o final. 2 meia e 2 juntos. Quando eu terminar essa carreira, eu vou ter 37 pontos nas agulhas. E o tamanho da manga vai ficar assim. Aqui está a minha manga pronta. E aqui tem bom espaço, né? Então a manga não fica, o punho não fica justo. Se você quiser um punho mais ajustado, você pode fazer as diminuições assim: 1,6 e 2 pontos juntos. 1,6, 2 pontos juntos. Essa parte vai depender do seu gosto e do tamanho da sua manga. Eu diminuí os pontos e eu cheguei à mesma quantidade, basicamente a mesma quantidade de pontos que eu tinha na pala, né? Essa aqui é a manga quando eu terminei a pala. E na próxima carreira eu vou diminuir mais um ponto, né? Porque a gente vai precisar de um número par. Mas essa parte a gente vai fazer juntas ainda. Tá, então agora vamos diminuir os pontos. Você pode escolher o intervalo, né, de diminuições e depois vamos continuar. Aqui no final sobraram 4 pontos e eu vou fazer eles em meia, sem diminuições. Eu já recontei a quantidade de pontos e eu tenho um ponto a menos do que eu tinha na outra manga. Aqui eu tenho 30 e... Não, na verdade 2 pontos a menos, 35 pontos, não sei porquê. Mas eu vou adicionar mais um pontinho na próxima carreira para ter uma quantidade de pontos iguais, né, nos 2 punhos aqui. Agora vamos fazer o acabamento. Eu vou fazer, como eu vou adicionar uma cor nova, eu vou fazer uma carreira com essa cor nova. Se você está usando a mesma cor para fazer o acabamento, vai para a parte do acabamento direto. Eu já troquei o tamanho de agulhas, né? Vou fazer o mesmo acabamento como eu fiz embaixo da blusa. Tá? E como eu disse, eu vou adicionar um pontinho, eu vou fazer assim, com a laçada, como a gente fez nas cavas, né? Tá, agora eu vou ter 36 pontos. Primeiro ponto, tricô. Passo o próximo ponto sem fazer, com o fio na frente. Aqui está a laçada. Eu vou fazer a laçada por trás, em tricô. E o próximo ponto, passar sem fazer, com o fio na frente. Tricô. Passar sem fazer. Tá? Até o final. E na próxima carreira, trocamos a ordem. Passar o primeiro ponto sem fazer, tricô. Passar o ponto sem fazer, tricô. E agora o arremate. Eu vou fazer o arremate com 5 milímetros. Então, um ponto meia, segundo ponto meia. E faça esses 2 pontos juntos em meia por trás, assim. Coloque os 2 pontos na agulha esquerda e faça ponto meia direto. Próximo ponto meia. Passa os 2 pontos para a agulha esquerda e um ponto meia. Tá? Vamos repetir até o final.
Então aqui eu terminei as minhas duas mangas. Como eu falei, o punho não fica justo, né, assim. O punho é basicamente do mesmo tamanho da manga, né, do braço. Mas dá pra diminuir mais, né, então se diminuir mais, a manga vai ficar assim, menor, né. Eu já terminei as minhas duas mangas. Eu acho que você tem mais uma para fazer, tá? Então, faça a outra e no próximo vídeo a gente vai fazer o acabamento da gola.